Mais importante do que aquilo que você sabe é aquilo que você não sabe. Eu explico. Quando a gente nasce, nós estamos conhecendo o mundo, nós temos um fascínio em relação ao mundo, nós temos um deslumbre em relação a tudo e todos, etc, etc. Então nós vamos conhecendo essas coisas. Chega em determinada idade, nós perdemos esse fascínio pelo mundo e nós começamos a ficar chatos. Mas o que eu quero dizer como o que mais importa é aquilo que você não sabe. Porque primeiro é uma postura extremamente humilde e em segundo é a postura inicial para qualquer pretensão de estudo. Mesmo que você não queira se tornar um grande intelectual ou mesmo um intelectual, se você quer estudar qualquer coisa, o que é necessário para que você melhore em qualquer coisa, você tem que partir do quê? O que eu não sei. Eu tenho esses livros. Cada um deles são coisas que eu não sabia e que eu passei a saber a partir do momento que eu os li. Todas as bibliotecas, elas são feitas a partir de coisas que as pessoas não sabem, sabe? E é um exercício de humildade, mas também é um exercício necessário para esse desenvolvimento intelectual, sabe? Você ser sincero em relação às coisas. Muito do que nós sabemos, nós não sabemos, sabe? Só somos estúpidos demais para perceber isso. Por exemplo, prove que você é você. Você não consegue fazer isso. Não tem como se provar isso. Você pega e fala, mas isso não leva o método científico em conta. O que é o método científico? De onde ele surgiu? Por que tem essa conversa? Você também não sabe. Deixa eu ver outra opinião assim que é foda. A desigualdade de classe é real. Pega aquele discurso do filme do Glauber Rocha lá. Porra, onde surgiu, o que significa, de onde vem essa discussão, etc, etc. Então, no final se confunde o que sabe com o que tem na opinião pública. E a opinião pública é a fundamentação das massas. Consequentemente é estúpido, citando novamente o Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra. E quando a gente começa a ter essa questão do o que eu não sei, e principalmente ser sincero em relação a isso, você vai passar pelo processo muito difícil, de certa forma até doloroso, de sair dessas opiniões genéricas, que são as opiniões dentro da massa. Mesmo que sejam opiniões, sei lá, que você pegou do 4chan, ou do Reddit, ou qualquer idiotice grotesca e americana dessas. São opiniões que não diz respeito a você, mas sim essa questão da egrégora local, falando bem misticamente, assim. Então são opiniões que você no final não sabe, você só repete. O conhecimento ele só passa a ser seu quando você o absorve para si. É quando aquilo faz parte de você e você não consegue se ver sem aquilo. Como assim? Você pega para fazer uma prova de biologia, tem lá mitocôndria, os caralho todos da célula, e você decora tudo aquilo, mas no final você simplesmente esquece. Aquilo não faz parte de você. Você decorou e tal, então no final você não aprendeu. Entretanto, qual que é a escalação do jogo do Flamengo? Qual que é a classificação do Corinthians? Pega lá, sei lá, quem é Gil Gallard? Gil Gallard? Sei lá, quem é Gil Gallard? Quem é o Troca-Peles, pega lá, mais alguma coisa. Enfim, pega torneio de jogo, pega Fórmula 1, os caralho. No final, todas essas pessoas, elas estudam a respeito disso, elas sabem a respeito disso. Porque esse conhecimento se incorporou dentro delas. E é algo com que elas não sabem viver sem, sabe? É algo que se tornou tão profundo que passou a fazer parte da personalidade de um modo que viver sem aquilo é impossível. Então isso é de fato conhecimento real, isso é de fato o que existe de mais alto no saber. É quando você não distingue mais o que você sabe de você, sabe? Quando você se torna de fato um mago ou algo assim, não é? Por exemplo, um pintor. Um pintor sem pintar não é um pintor. Ele perde a identidade dele, ele perde de quem ele é. Não é? Então, você tem essa questão que é absolutamente antagônica à questão da opinião pública, porque a opinião pública ela vai ser muito ligada aos assuntos da semana. Então, hoje você é de um jeito, amanhã você é de outro. Se você pega, por exemplo, uma série de questões que teve nos últimos tempos e tenta trazer elas à luz novamente, hoje em dia, você vai fracassar miseravelmente. Por exemplo, o Covid, a questão das vacinas, a questão das mortes, ninguém mais se importa. Rio Grande do Sul, ninguém mais se importa. Guerra na Ucrânia, ninguém mais se importa. Exatamente porque esses eram os assuntos da semana, sabe? Então, eles tiveram aquele baque, mas atualmente eles simplesmente não são mais discutidos. Eles foram absolutamente ignorados. Então, é muito diferente o conhecimento de fato, diferente, não, é absolutamente antagônico com o conhecimento de fato desse o conhecimento semanal, que gira muito em torno dessa questão jornalística. Por isso que quem lê só jornal não pode, não consegue, não deve opinar ou debater sobre absolutamente nada, porque no final ele não está aprendendo, ele está sendo atualizado em relação às coisas que acontecem.
mas são informações que vêm e vão. Se você não tiver a imaginação suficiente e a apreensão para você juntar essas informações e de fato montar um pensamento útil, no final elas não servem para nada. Quero dizer com isso, de fato a guerra da Ucrânia existiu e isso é importante e você absorve essa informação pelo jornal. Só que é com os estudos, por exemplo, em geopolítica, etc, que você vai conseguir formular alguma coisa a respeito daquele assunto e você vai conseguir absorver esse assunto, colocando ele de fato como ele é, que é no caso um fato. Isso aconteceu, é muito triste, etc. E você tira ele dessa esfera das notícias semanais. E as notícias semanais, uma das principais características dela é que elas são extremamente emotivas. Então é sempre o vilão, o herói, é sempre essa coisa de o mundo está acabando. O mundo está acabando toda semana. É impressionante isso. É impressionante isso. Nesse governo nem tanto, né? Porque o crime diminuiu, o preço das coisas diminuiu também, tá show de bola. Mas enfim, né? Desculpa, eu assisti Vanguarda ontem, desculpa, eu assisti a Globo ontem, eu tô meio confuso. Mas enfim, acontece que todo esse universo das notícias semanais, eles são inúteis se você não tiver essa capacidade de formular aquilo como objetos reais, né? Se você recebe aquilo como informação e não como sentimento, você consegue fazer alguma coisa. Mas se você recebe só como sentimento, no final das contas você vai ficar putaço com a porra do Putin, você vai ficar puto com, sei lá, o Xi Jinping, não vai saber nem porquê, semana que vem muda, e você vai ficar puto com o governador de tal estado porque roubou alguma coisa. Bem-vindo ao Brasil, as pessoas roubam constantemente, os governadores, prefeitos, sei lá, funcionário público, todo mundo rouba tudo, entendeu? O C rouba coisa da escola, a escola rouba coisa do C... uma festa desgraçada. E então não diz respeito a um conhecimento, não diz respeito a uma ação intelectual. São informações, sabe? São coisas que acontecem. É uma coisa muito triste que a população brasileira toda se baseie nisso. É porque no final você não tem capacidade de ter uma conversa sensata com absolutamente ninguém, porque são mentes extremamente restritas à semana, muitas vezes. Restritas ao que está acontecendo no mundo hoje, mas não de uma forma profunda, de fato, mas sim essa forma emotiva e meio espalhafatosa que tem nos jornais. Sabe que sempre o mundo está acabando, nada faz parte de algo maior, e se você fala de algo que não está dentro dessa esfera pública, você é louco. Por exemplo, quando se falava do Foro de São Paulo, antes do Foro de São Paulo aparecer no jornal, você era louco. Quando se falava do plano da moeda única, dos BRICS, antes você era louco. Da unificação dos BRICS, que é o que a Dilma falava, por exemplo, você era louco. A partir do momento que entra dentro do jornal, você não é mais louco, sabe? Então você vê que não é um apego à informação em si, mas a questão do jornal. O jornal vai ditar as coisas, não a informação. Se eu hoje, sei lá, descobrir a cura para o câncer, isso só vai se tornar relevante de fato para esse mundo semanal quando sair no jornal. A cura em si não tem peso nenhum. Se eu saísse na rua e falasse, olha, eu tenho a cura pro câncer, o povo ia ficar, tem porra nenhuma, você é um doido só. E de fato eu também faria isso. Ia ser um pouco estranho as pessoas, um cara falando na rua que tem a cura pro câncer. Mas vocês entenderam. Não importa de fato o que a informação não importa de fato o que a informação traz, mas sim a plataforma a qual ela é inserida. Então você tem essa força monstruosa da mídia, em particular aqui no Brasil, sabe? Uma força monstruosa que impede essa absorção real do conhecimento, porque no final as pessoas ficam muito limitadas. O funcionamento das escolas também é com base muito nisso. Você pega as redações, elas são baseadas nisso, você pega o Enem é baseado nisso. Então todo o sistema social brasileiro é baseado em tentar deixar as pessoas reféns das notícias da semana. As notícias da moda, os escritores da moda. Então quando é moda Sartre, todo mundo lê Sartre. Depois que parou de ser moda, você lê Sartre, você é um chato, um retrógrado, sei lá. Então acaba que é tudo muito supérfluo, é tudo muito bobo. E principalmente algo que impede esse avanço real do conhecimento. Esse avanço real do saber. E por isso que se torna extremamente necessário, absolutamente uma questão de sobrevivência nacional, uma questão uma questão extremamente necessária que você saia desse núcleo das tais notícias semanais e vá para esta questão de ser honesto em relação a si mesmo. Eu não sei, sabe? O fato de você saber que a guerra da Ucrânia existe não significa que você saiba todas as nuances que aquilo tem e muito menos que você possa opinar a respeito daquilo. Então, é isso. Curte, se inscreve, compartilha, etc.